Hoje nós vamos falar de um texto muito legal, de um milagre de Jesus que se encontra no capítulo 4 de Marcos. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Aleluia. Que essa paz que excede todo o nosso entendimento venha estar presente em nossos corações. Tema do nosso estudo desta manhã: Jesus acalma a tempestade. Esse é um milagre muito conhecido que a Bíblia relata no livro de Lucas, Marcos e Mateus. E eu vou me utilizar nessa manhã do livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, para caminhar com vocês dentro desse tema: como lidar com as tempestades da vida. Aqueles que não pegaram aí as canetas e os papéis, por favor, caneta e papel, quem quiser anotar. Acho que é bom até ter um caderninho de ação. Eu acho que deveria a pessoa fazer isso, ter um caderninho para a escola dominical. É um perigo. Verdade. Você podia, né? Você podia fazer isso um caderninho. Verdade. Como lidar com as tempestades da vida. E também, gente. E Moniquinha, caderninho. É isso aí, Moniquinha. Glória a Deus. Caneta e papel. Mas antes, vamos estar orando. Vamos orar. Porque não tem que começar nada sem pedir a bênção oração, de Papai do céu. Né? Deus é conosco, nós sabemos. É verdade. Mas precisamos estar orando antes. É verdade. Pedindo cobertura espiritual a Deus, pedindo graça a Deus. Nós temos um inimigo aí que está ao nosso derredor. Ele trabalha. Querendo atrapalhar, né? Mas ele não consegue. Vamos estar orando para iniciar mais uma manhã abençoada no Senhor. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus. Agradecemos, Pai. Nós agradecemos ao Senhor. Porque sabemos, Senhor Pai, que o Senhor vai fazer mais uma vez milagres nesta manhã. Aleluia. Aliás, o Senhor já começou a fazer. É verdade. Porque nós estarmos aqui reunidos é um milagre do Senhor. É verdade. Obrigada por cada vida presente, cada familiar representado. Que as palavras, o estudo venha realmente, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, em nossa vida. Trazer entendimento, em nome de Jesus. Trazer vontade de mudança, trazer intimidade contigo, Senhor. Pai. Em nome Porque de Jesus. vamos estudar mais uma vez sobre o Senhor, sobre o nosso Deus, o nosso Pai que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor é presente neste lugar. O Senhor é presente em cada lar. Senhor, e é por isso, Senhor, que somos gratos ao Senhor, porque nós não podemos estar, mas o Senhor sempre está com cada um de nós, seja em qual situação nós formos passar, o Senhor é presente. Aleluia! Que a cada pessoa possa, nessa hora, abrir o coração e a mente, o entendimento, para que o Senhor venha falar no mais profundo da nossa alma, no mais profundo de cada coração. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, manifestar o teu poder mais uma vez nesta hora. Em nome de Jesus. Toma o Marcelo nas tuas mãos. A tudo quanto lhe for falar, ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Abre os olhos e os ouvidos do teu filho. Que o Espírito Santo venha dirigir essa aula. Que o Espírito Santo venha realmente a falar mais uma vez conosco. Em nome de Jesus, obrigado, nós agradecemos ao Senhor pela vida da Júlia, Senhor, que mais uma vez aniversaria. É verdade. Mais um ano de vida. Mais um ano de vida. Essa princesa do Senhor, essa joia rara. Ela tem que ela continue na graça. no caminho do Senhor. É verdade.
Que ela continue louvando o teu nome, fortalecendo e olhando para o Senhor. Em nome de Jesus. Que venha se envolver com essas coisas do mundo. Mas a cada dia mais se envolver com as coisas do Senhor. Continua a usar a vida da Julie para a honra e para a glória do Senhor. Sabemos que os seus pais, suas famílias estão em grande alegria, porque nós também estamos. Aleluia. Continue a abençoar a vida de Julie, para a honra e para a glória do teu nome, que ao olharem para ela, venham ver uma serva do Senhor, conhecê-la como filha do Deus vivo. Verdade. No nome de Jesus, o dom que tu colocaste na vida da Julie, ela venha sempre a usar na tua obra, na vida dela, no nome de Jesus. Sabes que filhos é herança do Senhor, e ela é herança de Oneia de Uvânia. E nós agradecemos por essa vida, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos primeiro ouvir um louvor. Gilvânia, põe pra gente aquele vídeo, que nossa aula é temática, filho. Tem estudo e tem música, de acordo com a aula. É verdade. Como vamos falar hoje dos barquinhos das tempestades, vamos ouvir esse louvor. Ih, não tá assim. Não estou ouvindo. Tá sem som. Eu clamei. O vento, ele acalmou. Ó, eu cantar é ruim, hein? Aí o barco vai afundar. Hein? Se eu cantar... Tá sem som, Gil, o seu. Ela tirou o som. Deve ser por isso. Só um minutinho, já tá indo. Agora vai. Agora sim. É ao vivo, gente. Tem essa dificuldade. É ao vivo, hein? Já diria o William Bonner. Não é fácil. Agora vai o barquinho, hein? Agora vai. Peraí. Oi. Aleluia. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar.
quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Firme está minha fé, Jesus de Nazaré. Seu medo me cercar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória ao Senhor! Deus já falou comigo profundamente nesse louvor. Nossa, que bênção! Amém, amados? Vamos abrir o texto lá de Marcos. Nós vamos estar estudando hoje pela manhã lições verdadeiras. De Deus para mim. Texto de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, vai falar sobre circunstâncias. O contexto do texto fala sobre tempestade, o texto fala sobre tempestade, mas em seu contexto, essas tempestades geram desafios na minha e na sua vida. Ela pode representar dificuldades e sofrimentos na minha e na sua vida. Assim nós podemos entender os momentos de tempestades que eu e você atravessamos. Tempestades também pode ser o momento de você buscar mais de Deus. Iremos dentro no texto de Marcos nessa manhã. Mas antes, deixa eu trazer 4 lições para vocês aqui. Antes de falar do texto, eu gostaria de falar do texto de Atos, capítulo 27. Como essas tempestades que são fruto não de suas escolhas. Presta bem atenção no que eu estou falando. Tempestades que não são fruto das suas escolhas, mas da escolha de alguém, de outra pessoa. Como atravessar essas tempestades? No livro de Marcos, capítulo 4, a tempestade que os discípulos passavam eram tempestades relacionadas à vida comum. Eram situações na vida que eu e você iria passar ou devemos passar, ainda que não seja escolha nossas. A gente vai falar disso aqui dessa manhã. As tempestades que passaram com Jesus no barco não foram
escolha deles, era escolha de Deus. Era importante que eles passassem as tempestades. Agora, existem algumas dificuldades, desafios, lutas, problemas que você passamos na vida que não são frutos da nossa escolha. Alguém decidiu a seu favor. Quando você era criança, seus pais decidiram para você, tomaram decisões que não foram sábias. E essas decisões, até hoje, na vida de muita gente, muitas dessas decisões iniciam as suas vidas. Muitas dessas decisões foram ruins. E você foi marcado por história por decisões ruins que outras pessoas tomaram de maneira negativa por essas decisões que as pessoas tomaram e que você não tinha controle. Nós vamos falar aqui também sobre situações da vida que está fora do controle, uma perda de alguém querido, uma enfermidade, uma dificuldade que estava fora do teu controle. Como você atravessa esse tempo, como você atravessa essa tempestade que não foi escolha sua. 4 princípios que eu vejo no capítulo 27 do livro de Atos. Capítulo 27 do livro de Atos, em seu contexto, fala que Paulo estava preso. Ele deveria ser conduzido até a Itália, até Roma, para ser julgado. E o transporte que iria conduzir Paulo até Roma, até a Itália, era barco. Ele pegou até o versículo 9, do verso 1 do capítulo 27 ao verso 9, ele passou por vários portos. A navegação era difícil, o tempo era difícil, as chuvas, as tempestades, o mau tempo fazia com que o barco que ele estava, fora e meia, tivesse que atracar em algum porto. Tempo difícil. Os dias estavam se passando e mais ele navegava, coisas difíceis. Quando o barco ia pelas águas do mar, do oceano, quanto mais navegavam, mais ficava difícil a navegação. O capítulo 27 do livro de Atos fala desse tempo que Paulo viveu de navegação difícil. Mas essa navegação, ou essas navegações, ou esse tempo na vida de Paulo, ele não escolheu por esse tempo. Haviam decidido por ele. Chegou um momento da história que ele resolveu dar a sua opinião ao capitão da navegação. Está lá no verso 10 do capítulo 27 do livro de Atos. Olha o que diz. Dizendo-lhes, varões, Paulo, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Perceba, amados, Paulo está num navio sendo levado para Roma, mas a condução e a direção quem estava dando não era Paulo, era um centurião, era um mestre, era um capitão. Ele só estava dentro do barco. Ele fala a este capitão, a esse mestre do barco, assim, olha só, a navegação daqui para frente vai ser muito difícil. Presta bem que eu estou falando. A navegação é muito difícil. É melhor a gente aguardar um certo tempo aqui no porto até que as coisas melhorem. Aí o mestre, o centurião, perguntando ao mestre do barco se aquele conselho era um bom conselho ou um mau conselho, eles decidem fazer a vontade deles próprios e não ouvir Deus pela boca de Paulo. Então, a navegação que eles iriam fazer ali estava no controle, na direção do homem, e não no controle, na direção de Deus. E eles foram. No verso 15, no verso 14, o texto diz assim, ó. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. 15. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à tona. Está vendo? Aquela navegação ali não era a proposta de Deus para a vida daqueles que estavam no barco, muito menos para a vida de Paulo.
não era necessário para passar por aquela tempestade, mas eles decidiram fazê-lo. E Paulo ali não podia fazer nada, assim como eu e você. Algumas decisões, algumas situações que a gente viveu em nossa história, não tinha nós como controle. A gente não podia decidir, a gente não podia pedir a Deus direção, porque algumas outras autoridades e pessoas estavam no controle da história. Só que a gente foi navegar nesse mar, nessa realidade. E aí o texto diz que um bravo vento, um vento conhecido como Euraquilão, um vento forte soprou de maneira que o barco já estava a despedaçar. Verso 18 e 27. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Até aí. Aí, diante daquela dificuldade que eles estavam passando, os marinheiros daquele barco resolveram lançar o peso, resolveram entregar aquilo que poderia deixar a vida levar de acordo com a situação com que eles estavam vivendo. Abriram mão de tudo e deixaram ser arrastados pelas ondas. Essa foi a decisão que eles resolveram tomar diante de circunstâncias que estavam fora do controle. Eles não tinham mais o controle da embarcação. Me fez lembrar até aqui da música de um certo cantor que fala assim: e deixa a vida me levar. Alguns entendem assim: quando nada mais está sobre nosso controle, a gente tem que deixar a vida nos levar. Como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vida leva eu. E vida leva eu. Como se fosse, na verdade, uma mensagem do inferno. Está repreendido. Uma mensagem do inferno. A decisão daqueles marinheiros naquele momento em que tudo fugiu ao controle, em que a tragédia se aproxima, é assim, ó: meu irmão, deixa a vida levar. Infelizmente, tem muito crente que pensa assim. Quando tudo parece perdido, tem gente que vive a vida cristã deixando a vida levar. Foram isso que eles decidiram fazer. Como tudo foge do controle, deixa a vida me levar. Não é esses os princípios que Deus tem para a sua e para a minha vida. Quando tudo fugiu do controle. Quando a gente se encontra num barco, mas não era da vontade do propósito de Deus que a gente vivesse aquela realidade. Deus ainda assim tem verdade, princípios de Deus para a sua e para a minha vida. Nada está fora do controle de Deus. Pode estar fora do nosso controle, mas do controle de Deus, não. Pode estar fora do nosso controle, não do controle de Deus. 4 lições que nós podemos pensar sobre essa realidade que Paulo estava vivendo e que você hoje pode estar vivendo. Uma dor, uma dificuldade, uma luta, um problema que não foi fruto das suas decisões, mas fruto do acaso ou das decisões que alguém tomou por você. Ponto 1. Não perca a fé. Ouça isso falando, é Deus falando com você. Não perca a fé. Ainda que a dor é grande, não perca a fé. Ainda que as circunstâncias peçam para você abandonar tudo, não perca a fé. Versículo 22. Olha o que o texto do versículo 22 do capítulo 27 de Atos fala. Mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha aí, por mais que eles estivessem navegando fora da vontade de Deus, por mais que eles estivessem navegando fora da vontade de Deus, a verdade, a palavra e o ensino, a revelação de Deus ao coração daqueles que estavam no barco era: tenha bom ânimo, não perca a fé. Deus não perdeu o controle do barco. Vocês podem ter perdido o controle do seu barco, da sua realidade, da sua história, mas Deus não perdeu o controle do barco. Amados, entenda e compreenda isso. É tempo de fé.
É tempo de nos aproximar das promessas de Deus. É tempo de clamar ao Senhor. Ainda que tudo que você esteja vivendo é louco demais, é duro demais, é difícil demais. Não perca a fé. Tem de bom ânimo. Jesus mesmo disse para a gente ter bom ânimo, porque ele enfrentou todas essas dificuldades, saiu vitorioso. E você essa manhã, e você nesse dia pode sair vitorioso se você não perder a sua fé. Aleluia. Não perca a sua fé. Se fortaleça em Deus, se fortaleça em Cristo. Aleluia. Primeira lição para a gente pensar nessa manhã. Segunda lição para a gente pensar nessa manhã, verso 23 do mesmo texto. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém. Não perca a fé. Ponto 2. Não, ou melhor, se apegue às esperanças ou à esperança que Deus prometeu a você. Deus fez promessa para você. Deus tem uma palavra de vitória na sua vida. Seu de pegar a palavra. Essa promessa, olha o que Paulo diz, olha, todos que estão no barco não hão de morrer. Ainda que a dor seja grande, se apegue às promessas que Deus tem na sua vida. É promessa. Essa mesma noite, o anjo do Senhor me apareceu. Olha o que o texto diz. De quem eu sou e de quem eu sirvo. E esteve comigo. E disse o quê? Não pereceremos. Deus te prometeu cumprir as promessas dele em sua vida, é fiel. Deus envia anjo. Anjos trabalham a favor daqueles que hão de herdar a promessa. Até esse momento, está sofrendo? É muita luta? É muita dificuldade? Se apegue às promessas de Deus em sua vida. Aleluia. Deixe tudo de lado. Pegue a Deus prometeu, porque a Ele prometeu, Ele vai cumprir, ainda que as ondas, que o mar, que os ventos, que a tempestade sejam fortes. Deus é poderoso para te conduzir em vitória. Amém. Apegue a promessas. Ponto 3. Essa lição é fácil, tá? É uma lição mais simples. É mais simples e mais objetiva. Tenha um amigo Paulo no seu barco. Você quer vencer as tempestades da vida? Você tem que ter amigo Paulo. Estão no barco sobreviver. Quem estava no barco era Paulo. Tem muita gente, infelizmente, com tristeza no coração, eu digo, que na vida caminha com tralhas, com gente que não vai lhe conceder e não vai fazer nenhum benefício para a sua história, para a sua vida, para os seus desafios, para os seus sonhos. Tem gente que vive caminhando com pessoas que não vai lhe acrescentar nada. Esses marinheiros aqui da história, sabe com quem eles estavam? O barco deles, sabe quem está no barco desses homens? Paulo. Deus tinha feito promessas para Paulo. Paulo iria chegar ao seu destino. Todos aqueles que estavam no barco seriam salvos. Não iriam morrer. Tenha ao seu lado gente de fé. Busque na sua história e na sua caminhada, do seu lado, gente de fé, gente que tem promessa. Se agarre a essas pessoas. Eu creio que naquele desespero ali, os próprios marinheiros e os outros presos com Paulo se agarrou a ele. Se agarrou a ele. Sabe por quê? Deus fez promessa na vida de Paulo. E todos aqueles que estavam com Paulo iriam sobreviver. Deus também iria cumprir promessas. Deus também iria cumprir a sua vontade de todos aqueles que estavam com Paulo. Então, tenha em sua história, em sua caminhada,
pessoas do seu lado como Paulo, gente que vai cumprir vontade de Deus, gente que vive promessa de Deus, gente que vive no centro do propósito de Deus. Essas pessoas são livramento para a tua vida. E essas pessoas te ajudam a que você também cumpra promessas de Deus. E última lição que nós podemos perceber nesse texto, pelo menos até o momento, por mais difícil, olha o que eu vou falar agora, ó. Por mais difícil que pareça a situação, por mais devastadora que seja a tempestade que você está vivendo, por mais difícil que seja a situação, por mais devastadora que seja a situação que você está vivendo, por mais impossível que seja o seu problema, não saia do barco. Vocês ouviram o que eu falei? Não saia do barco. O barco aí é sinal de livramento. O barco aí representa a arca de Noé. Por mais difícil que esteja a tempestade, permaneça no barco. Não saia do barco, pelo amor de Deus. Verso 31 do capítulo 27. Leia lá. Disse Paulo ao centurião. Versículo 31 do capítulo. Esse pergunta se estão vendo. Agora, gente, melhorou? Tá travando. Tá dando os dois. Tá ouvindo? Tá perto. Eu não estava ouvindo o som. Tá bom aí? Tá ouvindo a gente? Estamos. Som tá beleza, som. Amém? Então, verso 31, a última lição que a gente está pensando aqui é que por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que a situação possa ser impossível, por mais que as tempestades possam ter se levantado sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família, não saia do barco. O barco aí representa uma arca, como a arca de Noé. Ele é símbolo de livramento de Deus do barco. Lógico, o barco tumultuado, gente para lá e para cá, água que sai, gente que não tem fé, gente criando dificuldade, gente dando problema, o barco a pergunta que você tem é melhor não sair dela. Verso 31, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Entendeu o que Paulo falou? Ele chegou para o centurião, o líder maior, o chefe ali da guarda daqueles prisioneiros, e falou assim: olha, Deus fez promessas de que não morreriam, de que Deus ia realizar a propósito e todos salvariam. Essa promessa só não se cumpriria se alguém saísse do barco. Então, Deus tem promessa na sua vida quando você permanece no barco. Esse local onde Deus te separou nesse momento de luta, se você permanecer firme segundo os propósitos de Deus, se você perseverar neste local que Deus te colocou, Deus irá realizar e cumprir as promessas dele na sua vida. Não pode sair do barco. O barco aqui é representado como igreja. Você fala assim: Marcelo, está forçando a barra. Não estou forçando a barra, não. Olha o verso 35, o que diz. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. Olha aí, ele transformou aquele momento de dor, sofrimento, luta, tempestade, desafio, provação. Ele transformou aquele momento ali, aquela realidade de sofrimento do barco, num culto. Caiu o celular. Faz parte. Então, olha só, o barco ali representa a igreja. Apesar das dificuldades que você tem de permanecer no barco, apesar das dificuldades que você tem, Deus sabe que você tem, das dificuldades, das lutas que é para permanecer no barco, aquele barco representa a igreja, e a igreja é o local da tua bênção.
Não saia. Não saia, não é tempo de sair. É tempo de permanecer. As bênçãos de Deus vão se cumprir em sua vida se você for obediente àquilo que Deus está falando com você. E Deus falou assim, não saia. Deus há de cumprir a sua vontade em sua vida, pelo menos nesse tempo, se você permanecer no barco. O barco ali é sinal de livramento de Deus. É sinal que Deus há de cumprir as suas vontades na sua vida e na sua história. Então, como atravessar as tempestades da vida que não são escolhas minhas? Como atravessar essa tempestade? Tenha fé. Ponto 2, confie em Deus e nas suas promessas. Ponto 3, tenha um amigo como Paulo, gente de fé. E ponto 4, não abandone o barco. Permaneça. Permaneça. Persevere. Obrigada, Márcia. Eu creio que quando toda essa quarentena passar, muita gente vai estar desanimada até mesmo para voltar para a casa de Deus. Vai haver um desânimo muito grande. Vai haver uma tristeza muito grande. Vai haver sentimentos em seu coração que vai lhe impedir até mesmo de voltar a congregar onde você estava congregando. Mas tenha fé e tenha firmeza e persevere. É aquele local, o local que Deus escolheu para a tua bênção. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos agora ao nosso texto de Marcos. Se Deus falou em tua vida aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Mesmo que a gente esteja sem imagem, gente, está dando glória a Deus. Está sem imagem? Glória a Deus. Ah, que pena. Não estão me vendo? Toma. Cheguei a ficar triste agora. Vamos sim. Ao vivo e agora estamos vendo. Está congelada. A imagem está congelada. Mas estamos vendo. Aleluia. Amém. Mas estamos te ouvindo. Muito surpreendidos bem. Pela tempestade da vida. O texto de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41, fala do tempo de Jesus navegando com os discípulos. E esses discípulos foram surpreendidos por uma grande tempestade. Os discípulos não escolheram vivenciar aquela tempestade. Foi proposta de Deus na vida deles para trazer amadurecimento. Os discípulos foram surpreendidos, mas Deus não foi surpreendido. Tudo já estava no controle e tudo já estava dentro da vontade de Deus na vida dos discípulos. Texto de Marcos, capítulo 4, verso 35. Leia, por favor, minha flor. 35. 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, glória a Deus. Que texto maravilhoso. Que milagre é esse? Jesus já acalma a tempestade e o mar pelo poder da palavra. Eles viviam ali um tempo de luta, dificuldade, de desafio, e Jesus traz, pelo poder da palavra, aquele mar se acalma. A pergunta que a gente também poderia fazer nesse texto é como que Jesus consegue estar dormindo dentro de um barco que é solavado de um lado para o outro, fruto das tempestades, dos ventos e das águas que batem, que estremecem, e Jesus estava dormindo. O texto diz que Jesus é acordado pelos discípulos. E eu percebo a calma de Jesus. Jesus levanta, caminha, vai até a frente do barco. E, pelo poder de sua palavra, ele repreende vento e mar, e tudo se acalma, e há bonança.
Ele volta, talvez, depois de repreender vento, mar, discípulos, ele volta a deitar e dormir sossegadamente, porque provavelmente ele estava muito cansado. Esse texto, para mim, é surpreendente. Que texto maravilhoso! É por isso que nós temos que aprender lições, verdades, princípios de Deus, para mim e você. Atravessar os mares, as tempestades que a vida apresenta. Nesse caso aqui, a tempestade aqui era uma proposta de Deus para trazer maturidade para aqueles discípulos. Eles não escolheram, mas são circunstâncias da vida, porque todo mundo na vida passa por desafio. Não há escolha. Se eu pudesse escolher, se eu, Marcelo, pudesse escolher, eu não desejaria viver tempestade. Eu não. Eu queria viver numa rede, numa ilha deserta, cercada de água por todos os lados, com aguinha de coco e balançando numa rede, logicamente, com a minha guerreira, com a minha querida, com a minha escolhida de Deus. E a gente curtia a vida num paraíso. Só que essa não é a proposta de Deus, nem para mim, nem para a sua vida. Porque tempestade gera mudança. Tempestades tem um poder de Deus maravilhoso para gerar mudanças, transformação positiva para a sua e para a minha vida. Quando você atravessa tempestades com Jesus, ele lhe acrescenta fé ao coração, sabedoria. Enfrentar tempestade na vida faz parte da realidade de todos. Estar com Jesus no barco de alguns. Eles escolheram. Ou estou falando, eles decidiram levar Jesus no seu barco. Foi escolha deles. Muitas escolhas diferentes. Lembra o texto que nós estudamos semana passada? A escolha daquele casal de João, capítulo 2, convidar Jesus para o seu casamento. Aquele casal sabia assim, ó, se a gente viver um tempo difícil, de luta, de vergonha, de dor e sofrimento, queremos que Jesus esteja ao nosso lado. Eles fizeram as escolhas dele. E assim como eu falei semana passada, posso dizer hoje, o fato de Jesus estar no seu barquinho não quer dizer que você não vai passar por tempestade. Sabia disso? Jesus estava no barco? Estava no barquinho deles. Mas o fato de Jesus estar no barco não quer dizer que você não vai passar por tempestade. Porque tempestade faz bem à sua vida espiritual. Essa tempestade aqui, e as tempestades que a gente vive, as dificuldades, as lutas, os problemas, ela, nas mãos de Deus, te acrescenta fé, maturidade espiritual. É ensino, é didático, é pedagógico. Passar lutas e dificuldades com Jesus no barco é pedagógico. Deus te ensina, Deus te fortalece. Amanhã você testemunha e o seu testemunho fortalece outros. É assim que acontece. Então, eles viveram esse tempo. Jesus estava no barco. Aí Jesus falou assim, por que vocês são tão tímidos? Será que ainda não tens fé? Eles têm fé. Os discípulos escolheram estar no barco com Jesus. Quando as tempestades se levantaram e ficaram fora de controle, eles clamaram a Jesus. Os discípulos têm fé, só que a fé deles é imatura. Muita gente, amados, com fé imatura. É fé infantil. Gente com fé infantil não alcança vitória, gente. É uma fé imatura, fé improdutiva. É uma fé que não dá fruto, gente. É assim, Jesus, graças a Deus, Jesus estava dentro daquele barco. Porque se Jesus não estivesse dentro daquele barco, ia dar ruim, hein? Ia dar ruim. Então, porque Jesus estava no barco, Jesus não somente repreendeu o vento, repreendeu o mar, mas também repreendeu os discípulos. Vocês não podem caminhar a vida cristã com fé imatura. Vocês vão passar situações difíceis. Às vezes a morte será uma realidade muito próxima. Nós não estamos vivendo aí esse tempo de quarentena?
Eu tenho ouvido falar e tenho convivido com pessoas que perderam pessoas amadas fruto da Covid-19. Tem famílias profundamente entristecidas por causa da morte de pessoas queridas. Mas para atravessar com vitória todo esse tempo, a gente precisa ter fé madura. Fé alicerçada na palavra. Fé fruto do testemunho e da verdade de Cristo. Fé fruto de uma intimidade e uma comunhão grande com Deus e sua palavra. Fé que nos faz dobrar o joelho e clamar ao Senhor. Nós precisamos disso, amado. Então, problemas, dificuldade, faz parte da vida de qualquer um. Deixa eu ler aqui a introdução da minha lição nessa manhã. Ele diz assim, ó, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Sempre Deus é bom. Às vezes, porém, não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida. Mas ainda assim, Deus é bom. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Havia um súdito que dizia sempre ao rei que Deus é bom. Deus é bom. Ele dizia assim ao rei. Um dia saíram para caçar o rei e o súdito. E um animal feroz atacou o rei e este perdeu o dedo mínimo. O súdito ainda lhe disse, ainda assim, rei, Deus é bom. Ainda que você tenha perdido um dedo naquela caçada, Deus é bom. O rei ficou muito bravo e mandou prender aquele súdito. Noutra caçada, o rei foi capturado por índios antropófagos, ou seja, índios que comem carne humana. Na hora do sacrifício, o cacique daquela tribo percebeu que ele era imperfeito, o rei. Sem o dedo. Ele não tinha um dos dedos, porque lhe faltava um dos dedos. Ele era imperfeito. O rei foi solto e chegou para o súdito e disse-lhe, é verdade, meu súdito, Deus é bom, mas tire uma dúvida aqui do meu coração. Por que então que ele permitiu que eu lhe mandasse para a prisão? Disse ao rei ao súdito. E o súdito respondeu, porque se eu estivesse contigo, eu que seria sacrificado. Vocês entenderam? Ainda sob circunstâncias difíceis, ainda em meio às perdas, às dores e aos sofrimentos, Deus ainda é bom. Aleluia. E Ele não perdeu o controle da história, da sua vida. Amém. E da minha vida, porque Deus, Ele é bom. As tempestades na vida não anulam a bondade de Deus em ação a favor de mim e a favor de você. Deus é bom o tempo todo. Ainda que você sofra, Ele é bom. Ele sabe de todas as coisas. Nós somos carne, nós somos frágeis, nós somos falhos, mas Deus conhece todas as coisas. E dentro dessa realidade eu entendo que Deus é sempre bom. Aleluia. Tudo tem um propósito, né? Não haveria arco-íris. Não haveria arco-íris se não fosse dilúvio. As tempestades. Como veríamos, como que poderíamos perceber a beleza do brilho das estrelas se não fosse uma noite nublada? Não haveria salvação se não houvesse a crucificação. Não haveria salvação sem Cristo em cruz. Então, às vezes, não. Sempre na vida. Tempestades são necessárias para trazer na sua realidade, na minha realidade, o melhor de Deus. Das profundezas da nossa angústia, que nos erguemos para as maiores conquistas da vida. É naqueles momentos mais difíceis, é naquelas angústias, naqueles poços que nós se encontramos, é que Deus nos ergue para alcançar e para conquistar as maiores vitórias. Eu creio que depois desses fatos do texto, os discípulos teve muita coisa a testemunhar do que Deus fez na vida deles. O texto no início conta que não foi só o barco que estava o discípulo de Jesus que estava no mar. Mas depois, quando eles atravessaram a tempestade, o texto já não nos conta mais se existiam outros barcos em volta. Provavelmente. Quando as pessoas que estavam nos barquinhos perceberam que o céu ficou nublado,
que a chuva se aproximava, eles pensaram assim, ó, é melhor a gente voltar para a margem. Entendeu? Com certeza, aquelas pessoas que estavam em alguns outros barcos perceberam assim, olha, gente, o céu está ficando escuro. Gente, eu conheço as tempestades aqui no Mar da Galileia, hein? Quando ela vem, não sobra nada, hein? É melhor a gente voltar para a margem. Eu creio que muitos de nós, eu e você, talvez faríamos a mesma coisa. Mas o pior, amados, é que Jesus tinha dado uma palavra aos discípulos. A promessa foi dada ao discípulo. É necessário passar por outro lado. Se os barquinhos, se alguns dos barquinhos, ou se aqueles barquinhos voltaram, o problema é deles. Mas os discípulos não podiam voltar. Talvez Tomé no barco teria dito assim, olha, é melhor fazer que nem os barquinhos. Vamos voltar, porque a tempestade se aproxima. Só que Pedro também estava no barco. Pedro deve ter falado assim, não, Jesus falou para a gente seguir até a outra banda. E por mais que a tempestade se levante, a gente vai atravessar esse mar. Aí Tomé volta, olha, vai dar ruim, hein? Isso não vai dar certo, hein? Vai ter problema, hein? Tomé, o incrédulo. Vai dar ruim, hein? E aí, quando a chuva e a tempestade se levanta, Tomé deve ter falado assim, eu tô parafraseando, só tô dando luz ali a história, tá? Eu falei, Pedro, eu falei que não ia dar certo. Olha aí agora, o barco está enchendo. Vai se quebrar, Pedrão. E aí a gente aprende uma outra lição. E correr para procurar Jesus. Né? A pessoa é verdade. Por mais que aqueles outros barquinhos talvez não estivessem navegando e não vivenciou a tempestade, eles também não vivenciaram o milagre. Só vive milagre de Deus. Só vê o poder de Deus, quem vive a vida e quem decide com Cristo viver as tempestades, as dores, as dificuldades. Os barquinhos que voltaram para a margem, talvez não passaram por tempestade, mas eles não viram o poder de Deus. Eles não tiveram nada que testemunhar. Ou então, eles souberam depois do ocorrido e só testemunharam do que Deus faz na vida do outro. Muita gente, às vezes, na casa do Senhor, vivendo esse tipo de experiência. Ele só sabe contar aquilo que o outro viveu. A alegria do outro, a bênção do outro, o testemunho do outro. Mas ele se nega. Quando ele vê as nuvens, ele se afasta. Quando ele vai enfrentar a dificuldade, ele fraqueja. Ele decide dar um passo atrás. Isso também é verdade de Deus ao nosso coração, amados. Enfrente com fé. Enfrente cheio de graça. Enfrente, porque Deus lhe dá força para vencer. Deus te dá força para vencer. E depois que você vencer, você vai ter um testemunho de fé. E esse testemunho vai acrescentar vida, graça e poder à sua fé, maturidade. Muitos escolheram não estar naquela tempestade, mas esses que viveram a tempestade hoje pode glorificar a Deus, porque Deus é Deus que traz livramento. Eles viram Jesus repreender o mar, o vento, e eles ficaram surpresos, davam glória a Deus, mas poucos são os que querem enfrentar tempestades e dificuldades da vida. Jesus passara o dia todo ensinando. Se você perceber no capítulo 4 do livro de Marcos, durante todo o capítulo 4, Jesus de manhã até o final da tarde, ele estava ensinando. Muitas parábolas ali, Jesus ensinou a multidão, mas era chegado o tempo deles seguir para outra banda. Eles atravessarem, eles aprenderem novas lições. Chegou o tempo agora dos discípulos colocar em prática aquilo que eles aprenderam na palavra. Jesus ensinou. Agora é hora de vocês vivenciarem na prática aquilo que vocês têm aprendido comigo. Então, a tempestade, essa realidade toda do milagre, era uma proposta de Deus para que eles vivessem na prática aquilo que eles tinham aprendido na teoria. Você está entendendo? Hoje você está aprendendo na teoria. Amanhã Deus vai levantar e vai permitir que circunstâncias, tempestades, dificuldades, lutas, provas se levante para que você haja pela fé
e alcance vitória em Deus e em Cristo, e a sua fé seja acrescentada em graça, em Deus. Amém, amados? Amém. Como são as tempestades da vida? Vamos pensar no contexto. Como são as tempestades da vida? Em primeiro lugar, as tempestades da vida são inesperadas. Muitas das vezes, as tempestades que representam aqui as lutas, as provas, as dificuldades, os problemas, elas são inesperadas. Elas chegam num tempo que você não espera. Por isso que você tem que se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Por isso que você tem que se preparar hoje para viver a tempestade de amanhã. Você hoje tem vivido um tempo de bonança, de alegria? Tem. Pensa nisso no seu coração. Você tem vivido um tempo bom? Talvez alguns de vocês tenham vivido hoje um tempo bom. Mas esse tempo bom é um tempo para você buscar de Deus intimidade, tá? Porque amanhã você vai viver tempestades. Essas tempestades Deus não traz sobre você para destruir você, mas para acrescentar fé, amor, perseverança, paciência. Só que para você alcançar vitória, você precisa estar preparado. As tempestades da vida são também inesperadas. É um acidente, é uma enfermidade, é uma crise no casamento, um desemprego. As tempestades não mandam telegrama. Elas chegam em nossa vida sem mandar recado e sem pedir licença. As tempestades, às vezes, nos colhem de surpresa e nos deixam profundamente abalados. A gente perde o chão. Eu sei que tem pessoas aqui me ouvindo que estão vivendo esse tempo em sua vida. Chega de maneira inesperada. A gente não imaginava que poderia, nesse tempo, viver isso. A gente não imaginava. Mas ontem era para a gente ter pensado nisso e fortalecer a nossa fé. A gente tem que entender que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, hoje, a gente tem que fazer aquilo que Deus diz para que a gente faça. Busque intimidade com Deus. Cresça em Cristo. Busque maturidade de fé. O texto, dentro do seu contexto, na verdade, essa é a grande lição de Jesus para os seus discípulos. Vocês precisam ter uma fé madura, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a segundos. Busque em Deus, amados, uma fé madura, porque você não sabe o que vai acontecer. Ponto 2. As tempestades são perigosas. É perigoso, amado. Viver tempo de tempestade sem fé, com pouca fé, com fé imatura. Irmãos, isso é muito perigoso. Alguns não vão chegar ao outro lado. Sabe por quê? Porque não tem uma fé madura, gente. Alguns vão ficar presos. A Bíblia conta a história daqueles israelitas que passaram 40 anos no deserto. O deserto era o período, o tempo da tempestade. Era o tempo da provação. Você sabia que muitos daqueles que saíram do Egito, ou quase a totalidade daqueles que saíram e se lançaram no mar do deserto, quase todos não chegaram à terra prometida, sabe por quê? Incredulidade, fé infantil, desobediência, ingratidão. Até a nossa amiga Giovânia lembrou do texto da casa na rocha e casa na areia. As duas casas, aparentemente, elas são iguais, até que chega a tempestade. Aí que vai ser a diferença onde nós estamos firmados. É verdade. Onde a nossa casa está, na areia ou na rocha? Tempestade, todos nós, como eu tenho dito, você vai passar. Ora ela vem com uma intensidade pequena, ora vem com intensidade grande. E a proposta do nosso inimigo, às vezes, é usar a tempestade para te destruir, tá? Deus tem como proposta edificar, mas às vezes o seu inimigo quer te destruir. E ele vai levantar e vai, às vezes, propor algumas tempestades na tua vida. Por isso que você tem que ter fé. Em terceiro lugar, as tempestades da vida também são inadministráveis.
Foge do controle. Você não vai ter controle sobre isso. É justamente o que aconteceu com os discípulos. Olha o verso 37. Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Olha só, eles não tinham controle. Os discípulos começaram a perceber que quanto mais eles tentavam, na perspectiva humana, na força deles, tirar a água, o baldinho, tirar a água do barco e evitar que maior tragédia, por mais que ele se esforçasse, não era possível. Não se tinha como administrar essa tempestade. Ela estava fora de controle. Fora de controle. Eles tinham que clamar. Eles tinham que colocar sua fé em ação. Então, às vezes, amados, entenda as tempestades da vida. Elas não são administráveis. Para de pegar o baldinho e tentar jogar a água fora do barco. É verdade. Ó. Se transporta para a cena. É verdade. Os discípulos ali, ó, com baldinho com água, tentando tirar, suando, até que... Na força do músculo. Lembrou de Jesus. Cadê aí, Jesus? Olha, vitória em Deus é vitória alcançada no mundo espiritual. Eles entenderam que aquela tempestade precisava da boa mão de Deus agindo naquele tempo, porque por mais que eles se utilizassem da força física, da sabedoria humana, não iria resolver o problema. E olha que aqueles discípulos ali, a maioria deles estão acostumados a andar no mar, em pescar. Eles estavam acostumados. Sabiam tudo de mar, de pescaria. Expert. Mas, diante daquele desafio, toda a sabedoria que eles tinham era vã, era inútil. Elas são as maiores, essas dificuldades são maiores que as forças que nós mesmos temos. Os discípulos se esforçaram para contornar o problema, para sair ilesos da tempestade, mas eles nada puderam fazer para enfrentar a fúria do vento, por mais que eles tentassem. Amor, me faz até refletir aqui uma frase, né? Porque os pescadores, esses discípulos, eles eram especialistas em pescaria. Em mar. Mas há um só que é especialista em milagre, verdade. Impossível. É verdade. É o nosso Deus. É verdade. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Antigo Testamento, livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Quem não conseguir achar, não tem problema. A gente vai ler aqui. 2 Crônicas 20, 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém. O contexto desse texto conta a história do tempo de Israel, que quem reinava era um rei conhecido como Josafá. 3 grandes reis daquele tempo se levantou contra Josafá. Um grande exército inimigo se levantou contra o rei Josafá. Josafá era rei em Israel. Josafá percebeu que, diante dos desafios que ele tinha pela frente, ele não iria alcançar vitória. Josafá entendeu isso. As ondas, a tempestade, as dificuldades que se levantaram no seu tempo era poderosa demais para que ele e seu exército alcançassem vitória. Sabe o que o rei Josafá falou? O finalzinho do texto que nós acabamos de ler, falou isso. Eles buscaram direção e orientação em Deus, na palavra, em vida de oração. Olha o que o texto diz. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. O rei Josafá entendeu que a luta, que a batalha já estava vencida pelo inimigo, pensando numa perspectiva humana. O nosso inimigo é mais forte, é mais poderoso, as armas dele são mais potentes, são mais eficazes, mas nós temos do nosso lado o nosso Deus, que é Senhor dos senhores, Aleluia. Que é o grande general da batalha. Josafá se colocou de joelho diante do Senhor e sabe o que Deus deu? Vitória. Eles
venceram, ainda que aos olhos humanos isso era impossível. Josafá entendeu que para alcançar a vitória, ele precisava ter o coração, a mente, toda a sua vida colocada nas mãos de Deus, ainda que fosse impossível. É impossível vencer aqueles 3 grandes reis do seu tempo. Mas com Deus, aquilo que parece impossível para mim, é possível para Ele. Amém? Amém. Ponto 2. Os conflitos que enfrentamos nas tempestades da vida. Os conflitos que enfrentamos nas tempestades da vida. Dentro desse ponto 2, nós vamos pensar agora no ponto 1. Como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade? Os discípulos, ouvindo a voz de Jesus, se lançaram ao mar. Eles não foram lançados ao mar seguindo o seu coração, seguindo a vontade dos seus pensamentos, como aconteceu com Paulo em Atos capítulo 27. Paulo foi lançado no mar por decisão daqueles marinheiros do centurião. Aqui não. Eles estão andando em obediência à voz de Jesus. Entendeu? Então, aqui, a gente tem que entender um pouquinho que a gente deve perceber e compreender qual é a vontade de Deus dentro desse propósito. A gente vive em obediência à voz de Deus, mas isso não quer dizer que não virão tempestades. Os discípulos entraram no barco por ordem de Jesus. Enfrentaram a tempestade por mandamento de Deus. Eles estavam no centro da vontade do Senhor e ainda enfrentaram, por causa disso, ventos contrários. Eles estavam onde Jesus queria que eles estivessem, mas ainda assim eles vivenciaram o vento contrário. Não é garantia nenhuma que o fato de você viver vontade de Deus, Deus irá te levar por um caminho sem dor e sem sofrimento. Caminho fácil. Isso não é verdade. A porta é estreita. Tem muita gente que ensina isso. Se você for fiel no dízimo, Deus vai te prosperar. Se você tiver uma vida na palavra, Deus vai lhe acrescentar sempre coisas boas. Tem gente pregando esse tipo de evangelho. E se você viver em obediência à vontade de Deus, Deus tem reservado o melhor para você nessa terra. Algumas pessoas têm pregado esse tipo de mensagem. Isso é mentira. Ouviram o que eu falei agora de manhã? Isso é mentira. Você pode ouvir a voz de Deus e seguir os mandamentos de Cristo e pode ainda assim enfrentar dor e sofrimento profundos. Se fosse assim os missionários, hein, Marcelo? Profundos. Não ia ter problema algum. Muita gente entende e vive uma fé errada. Uma fé que não é bíblica. Se fosse assim, seria incompreensível a história de vida do apóstolo Paulo, que por fazer a vontade de Deus viveu dores, sofrimentos profundos, mas nunca faltou paz e alegria, e alegria, contentamento. Deus conduzindo a sua história, nunca faltou a presença de Deus ao seu lado. Deus fazendo milagres, nunca faltou. E esse é o nosso maior prazer, é saber que ainda que vivamos tempos difíceis, dores, sofrimento, Deus nunca vai nos abandonar. Aleluia. Ainda que eu não prospere como eu desejo, Deus nunca vai me prosperar. Ainda que aquela bênção não venha como eu tenho pedido, Deus nunca vai me abandonar. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Isso aí. Ponto 2. Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? Alguns falam assim, mas se Jesus estava no barco, por que eles enfrentaram aquela tempestade? E aí a gente tem que pensar sobre isso, irmão. Isso aqui, além de uma ministração de Deus ao seu coração, é um momento de estudo. Nós temos que pensar sobre isso. Uma tempestade aí feroz, rasgando o mar, quase rompendo ali, dilacerando os barcos. E Jesus no barco ali dormindo. Tempestades versus Jesus. Como conciliar essa coisa aí? O fato de Jesus estar conosco não nos poupa. Como na lição anterior, não nos poupa. Passar dificuldades. Deus presente, você vivendo as suas lutas, mas Deus sempre presente. Deus sempre contigo.
Deus sempre concedendo vitória. Então, viva em obediência a Deus. Viva em obediência. E isso não é sinal de que você não vai passar por dificuldade. Ainda que Jesus esteja presente, tempestades virão. Ponto 3. Como também conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Com o silêncio de Jesus. Quando Deus não age a seu favor. Na hora. Na hora que você pede. A gente tem que pensar sobre isso, amados. Os discípulos estavam próximos à morte, entregues talvez a uma tempestade, sofrendo e se esforçando, e Jesus está dormindo. Sono profundo. Aquilo para Jesus era um mimar, né? Eu, pode dormir estudando essa lição, eu até caminhei sobre alguns pensadores, alguns teólogos que dizem que Jesus talvez não estivesse dormindo. Ele estava fingindo que estava dormindo. Ah, não, fingindo é de Jesus. Tem algumas pessoas, alguns pregadores que dizem que, na verdade, Jesus não está dormindo. Ele só estava fingindo, era só um teste. Mas o texto não diz isso. Diz que Jesus estava dormindo. E digo mais, o texto no original fala que Jesus estava dormindo com um sono profundo. Ainda que nesse momento de dor que você esteja passando, Deus aparentemente esteja dormindo, Ele ainda tem o controle da sua história. E na hora certa Ele age. Quando pensa que não tem mais. Deus ainda está no controle, amado. As coisas não perderam assim a direção, o controle de Deus. Aleluia. Tudo está no controle, ainda que você perceba assim, mas Jesus está dormindo, mas Ele não me ouve. Deus está no controle. Ainda que a tempestade tenha se levantado para você, Deus está no controle. Deixa eu falar uma coisa. Amado. Fala, minha querida. Ele que está fazendo isso, hein? Eu não falava assim não, hein, amados? E também uma coisa que a gente pode tirar de atenção, talvez também Jesus não entrou ali no momento, porque eles estavam fazendo na própria força. Verdade. E às vezes é assim na nossa vida. A gente está tentando da nossa maneira. A gente está com os baldes na mão tirando a água. É da maneira de Jesus. Quando os discípulos perceberam que eles não iam conseguir fazer aquilo... É momento de clamar. É momento da gente clamar ao Senhor e deixar que Ele faça da maneira dele. Vai ser muito menos doloroso. É verdade. Desculpa, tá? Ainda que a fé seja pequena, é tempo de clamar a Deus. Ainda que perceba que talvez Deus não está te ouvindo, Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele é Deus criador. Sabe quem criou os ventos e as tempestades, a chuva e o mar? Foi o próprio Deus. E Deus ali era representado no barco como a presença de Jesus. Jesus no barco é Deus no controle de todas as coisas. Talvez seja isso que os discípulos esqueceram. Eles só estavam com medo de morrer, sabe por quê? Eles se esqueceram que o autor da vida estava dentro do barco. Verdade. O Criador do mundo estava dentro do barco. O Deus Todo-Poderoso estava dentro do barco. Quando você, na sua caminhada, esquece. Porque, assim, a dor e o sofrimento fazem a gente esquecer, né? Às vezes a gente está vivendo aquela dor, aquele sofrimento, aquela luta, e aí a gente esquece. Não, o primeiro que a gente esquece é Jesus. A gente esquece assim, não, cadê Jesus? Jesus, Deus que nada. Se Deus fosse Deus, eu não estava passando por isso. Alguns falam isso, né? Mas Jesus está ali, amados. E aí eles estão tirando água com um baldinho, e Jesus está ali, amado. Então, creia, Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Ponto 3. Outro tema para a gente pensar. As grandes perguntas feitas nas tempestades da vida. 5 minutos. Eu não sei se eu vou conseguir terminar em 5 minutos. Mas vamos ver. As grandes perguntas feitas no texto. Qual é as grandes perguntas? Pergunta 1. Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos falaram isso para Jesus. Versículo 38. Olha o verso 38 que diz. Isso aí mesmo. Leia. Mestre, não se te dá que pereçamos? Olha só. Não te importa? Na verdade, não é um clamor por socorro.
Eles estão repreendendo Jesus, eles estão dizendo assim, Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não nos ama. Mestre, por favor, haja, eu não estou vendo a tua boa mão, Senhor, ajuda-nos. Será que você vai ficar dormindo aí enquanto a gente está morrendo? Aí me fez lembrar daquela lição que você deu domingo passado, né? Quando Maria vai até Jesus e fala, né? Acabou o vinho. Acabou, o que eu tenho com isso, minha filha? Calma, não é chegada meu tempo. Não é verdade? Aí os discípulos chegam, mestre, o senhor não vai nos ajudar? O que está acontecendo? Eles não estão clamando por ajuda, eles estão repreendendo Jesus. Porque enquanto a tempestade está correndo solta, o Senhor está dormindo? Olha a pergunta deles. Essa pergunta nasceu de um coração que sofria uma grande crise. Eles estavam vivendo um tempo de dor, de luto, de morte. Essa pergunta, Jesus conhece o coração do homem. Essa pergunta nasceu de um coração que estava sofrendo perdas, dificuldades. É assim. Quando a gente vive tempo de dores profundas, a gente tolamente é capaz de fazer perguntas como essa. Deus, será que o Senhor não está vendo a minha dor? Será que o Senhor não vai agir nesse tempo? Essa pergunta é feita de gente que está sofrendo. Graças a Deus, graças ao bom Deus, que Ele é misericordioso para conosco. E Ele filtra os nossos pedidos. O Espírito Santo filtra. Antes que chegue aos ouvidos de Deus, Deus filtra. E Ele separa aquilo no profundo, qual seja a nossa necessidade. Eles clamaram a Jesus, mas repreendendo a Jesus. Mas Jesus ainda assim levantou, foi até a frente do barco e repreendeu o vento, o mar, e repreendeu também os discípulos. Os discípulos estavam vivendo um tempo de morte. O mar esbravecido parecia sepultar suas últimas esperanças. Depois de esgotado todos os esforços e baldados todos os expedientes humanos, eles clamaram a Jesus. Então, a pergunta que os discípulos fizeram era fruto de um coração sofredor. Esse grito evidencia o medo gerado pela tempestade. A gente tem medo. O grito dos discípulos mostra o quanto eles têm medo. Jesus, Deus não tem nos chamado a vivenciar o medo, mas vivenciar a fé. Deus não tem te chamado a viver com medo. Deus tem te chamado a viver pela fé. Medo é distância de Jesus. Medo é afastamento de Deus. Medo é falta de comunhão com Deus. Entenda isso. A permanência do medo. Medo. Pode até sentir, né, Marcelo? As tempestades da vida vão gerar medo. Mas medo é falta de comunhão. Esse grito também evidencia falta de fé. Os discípulos precisavam entender que Deus tinha uma proposta didática ao seu coração. Essa aprovação tinha relação direta com a necessidade que eles tinham no profundo do coração. Uma fé amadurecida, uma fé mais próxima de Cristo, maior intimidade com Deus, viver cheio da graça, andar em espírito. Essa é a proposta de Deus para mim e sua vida. Conhecer perfeitamente qual seja a boa, a perfeita vontade de Deus e a agradável vontade de Deus. Essa é a proposta de Deus para a sua vida e para a minha vida. Intimidade. O grito dos discípulos, na verdade, só mostrou duas coisas: medo e falta de fé. Mas que também tinha um pouquinho de fé, né, Marcelo? Alguma fé eles tinham. Tinha alguma, mas tinha pouca. E essa fé era insuficiente. Você precisa de mais fé, irmão. Ou passei uma luta danada, vivi isso e aquilo. Irmão, você precisa de mais fé para entender qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Ponto 2. Já tem mais tempo? 2 minutos. Ponto 2. Por que sois assim tão tímidos? Por que não tendes fé? Jesus disse. A segunda pergunta do texto. Os discípulos falharam nesse teste prático e revelaram medo e não fé. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Entenda isso. Onde o medo prevalece, a fé desaparece.
Ainda que aqueles discípulos tivessem uma fé pequena, diante o medo da tempestade, aí essa fé sumiu. Os dois não dá para caminhar juntos. Não dá para caminhar juntos. É lógico que medo faz parte da natureza humana. Dificilmente nós viveríamos a vida neste corpo sem vivenciar o medo. Mas quanto mais próximo nós estamos de Cristo, mais fé ele acrescenta em nós. Mais força espiritual que concede vida e crescimento e amadurecimento à nossa fé. Enchemos nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora do controle. Desesperamos porque julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. É assim que as coisas acontecem, amado. Por falta de fé. No entanto, Jesus ali tinha dado promessas. Se a gente for voltar ao texto, olha só. Se a gente for voltar ao texto, lá no início, Jesus fala assim, lá no início do texto, passemos para outra banda. Isso não é só um pedido. Isso não é só uma expressão. Isso é um mandamento. Isso é uma ordem. Isso é uma promessa. Sabe o que Jesus está falando? É necessário que a gente passe daqui para lá. Na verdade, Jesus está dizendo assim, ó, ainda que as tempestades se levantem, nós vamos atravessar esse mar. Creia nisso. Nós vamos atravessar. Por que eles estavam com medo de morrer se Jesus falou que eles iam atravessar? É eu e você. Jesus fez promessa à sua vida, à minha vida, e às vezes a gente fica com medo. A gente não se permite andar pela fé. Jesus não falou que você vai atravessar? Jesus não fez promessa para você? Mas a dor é grande. Mas Jesus falou. Jesus falou que você vai atravessar. Se você tem ouvido a voz de Deus ao seu coração tem dito assim, ó, passe, vamos passar para outra banda. Adiante. Prossiga. Mas eu vou viver um tempo de muita dor. Não interessa a dor. Não interessa. Você tem que confiar na promessa. Porque Deus lhe fez promessa. Primeiro, Deus lhe fez promessa. Lembra lá no livro de Atos, capítulo 27, que foi a nossa primeira lição dessa manhã? Confie nas promessas de Deus. Se Deus lhe prometeu, ele é fiel para cumprir. No mundo tereis aflições. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Abra lá. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Profeta Jeremias. Jeremias, no seu chamado, se sentia pequeno. Ele dizia assim para Deus, Senhor, mas eu sou só uma criancinha, eu sou muito infantil. Jesus, eu sou muito infantil, minha fé é pequena. Olha o que Deus diz para ele. E disse-lhe o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe o que Deus falou para Jeremias? É verdade, Jeremias. A sua fé é pequena, é verdade, Jeremias. Você ainda é muito jovem, entendo, é verdade, tudo isso que você está dizendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se eu falei que vou cumprir, eu vou cumprir. Ainda que você seja pequeno, ainda que sua fé seja pequena, eu vou cumprir. Se eu fiz uma promessa para você, eu vou cumprir essa promessa. Ainda que sofra, ainda que doa, eu vou cumprir. Vamos passar daqui para lá. Mas a tempestade vai se levantar. Não interessa. A gente passa por cima dela. O louvor mesmo não temo mais o mal, né? Pois firme está minha fé no meu barquinho. Está Jesus de Nazaré. É isso aí. Então, não vou temer o mal. Ponto 2. Eu não tenho que também temer o mal, porque eu tenho que lembrar que Jesus está no barco, amados. Gente, eles ficam ali lutando contra a tempestade e não percebem que Jesus está no barco. Talvez não precisasse aquela tempestade chegar naquele ponto. Se quando eles viram a nuvem, eles já tivessem acordado Jesus, eles não precisavam ter passado por aquela tempestade. Talvez. Olha, eu acredito que eles passaram o restante da viagem toda tirando água do barco. Jesus voltou a dormir e eles continuaram tirando água do barco. Sabe por quê? Porque eles não clamaram antes. Se eles tivessem clamado antes... A água nem entrava. A água talvez nem entrava no barco. Tiveram trabalho depois. Passaram o restante da viagem ainda trabalhando, se esforçando, lutando, de maneira talvez desnecessária. Se tivessem buscado Jesus antes,
E olha que Jesus estava no barco. Ponto 3. Ainda que vivamos, amados, tempestades, sofrimentos e luta, ainda que passemos por todos esses momentos de dor e dificuldade, saiba de uma coisa, Jesus nos ensina isso. Paz de Deus. Excede o nosso entendimento. Paz de Deus. Sabe por que Jesus dormia? Porque Deus conduzia Jesus, seu filho, em paz. Gente que vive na paz de Deus, passa até por dor, gente. Olha, sofre pra caramba. Uma luta, sofrimento, olha. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, conduz a vida dessas pessoas. E essa paz lhe concede, sabe o quê? Bênção. Vitória. Ele dormia, sabe por quê? Porque ele tinha paz. João, capítulo 14, versículo 27. Eu amo esse texto. João, capítulo 14, versículo 27. É aquele tipo de texto que a gente tem que botar gravado na porta da geladeira de casa. João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, nem tenha medo. Não tenha medo, amados. Olha o texto falando. Não tenha medo. As tempestades vão se levantar, mas tenha paz. A minha paz vos dou. Não vos dou essa paz. A paz não é como a paz do mundo. A paz que eu lhes dou é uma paz de Deus. É uma paz que capacita você a viver as tempestades e os sofrimentos mais profundos. Imagina a sua dor mais profunda. Essa paz vai lhe dar força e condições de atravessar esse mar. Essa paz que Jesus ali estava, quando ele está descansando e dormindo. Paz de Deus. E vamos concluir pensando no seguinte, algumas lições gerais do texto. Primeiro, Jesus é o mestre supremo que veio estabelecer seu reino e todo o propósito que ele veio estabelecer há de se cumprir em mim e sua vida. No entanto, é preciso que eu e você entenda que precisamos nos esforçar. Nossa fé tem que ser amadurecida. Nós temos que buscar em Deus e na palavra uma fé madura, porque ele há de estabelecer o seu reino através da nossa vida e por meio da nossa vida. Ele trouxe essa mensagem, ele gerou, ele deu vida a você para que você entenda que essa fé tem que produzir frutos. Essa fé no seu coração tem que produzir frutos. Mas para produzir frutos, a sua fé tem que ser uma fé madura. Terreno, solo, onde não existe uma realidade de fé madura, não dá fruto. Você vive de testemunho dos outros, mas não dos seus testemunhos, daquilo que Deus faz na tua vida. Fé madura. Ponto 2. Jesus, apesar de ser Deus, quando ele dormia cansado, ele também era homem, conhecia a nossa dor e a nossa necessidade. Ele sabia das nossas necessidades. Ele é homem, ele conhece a sua dor, ele sabe o seu sofrimento. E no momento certo, ele há de agir, trazendo paz. Ponto 3. Jesus, apesar de ser homem, ele nunca deixou de ser Deus. E como Deus também, ele age de maneira milagrosa. Coloca aí, traz à sua mente aquele milagre, aquele pedido, aquele desejo que está, aquela oração que você tem feito há muito tempo e não tem sido respondida. Creia que Deus, na pessoa de Jesus, há de realizar todo o propósito dele em sua vida, o melhor. O problema é que a nossa mente é limitada. A gente quer da nossa maneira, mas Deus há de realizar, porque ele é Deus, a vontade dele na sua vida de maneira melhor. Ponto 4. Jesus também é aquele que nos ajuda, que nos fortalece. Ele é uma espécie de benfeitor. Ele está do nosso lado para ser aquele que nos dá apoio, que nos fortalece. É aquele que, quando precisamos clamar, ele está ali presente. É ele que traz vida, é ele que traz libertação, é ele que nos concede a vitória. Quando você estiver vivendo um tempo de dor e sofrimento, olha para Jesus. Faça que nem o autor do livro de Hebreus, lá no capítulo 12, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Amém? Deus fale, continue ministrando ao seu coração por meio dessa palavra de fé que Deus trouxe para nós nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Não parou? Perguntas. Perguntas.
Cadê as perguntas? Marcelo,